Sejam todos bem-vindos, começando mais um programa Seara dos Médiuns, hoje com a nossa equipe completa, estudando o capítulo 64, Livre-Arbítrio e Obsessão. Vamos dar as boas-vindas, então, além de vocês que nos acompanham toda semana, para os nossos amigos, participantes, que faz a mágica toda acontecer. Seja bem-vinda, Ale. Oi, Eti, oi, amigos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um estudo. Vamos, que o conhecimento não para, né? Somos eternos aprendizes. Seja bem-vindo, João. Boa noite a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui, né, para a gente disseminar o conhecimento por esse Brasil afora. Obrigado. A gratidão é toda nossa, a doação do tempo e da dedicação, né? E seja bem-vinda, Silvia, nosso canarinho, que presta sua voz para poder florir o nosso programa e trazer até vocês a mensagem do livro. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, boa noite a todos. Estamos aí junto nessa caminhada de aprendizado diário. Uma boa noite a todos. Assim seja, e é realmente um aprendizado diário. E hoje, como eu já disse, nós vamos estudar o capítulo 64, Livre, Arbítrio e Obsessão. Mas primeiro, como é de praxe, a gente abre o programa com uma pergunta do livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é o nosso Flash Talk do dia. E quem vai responder o Flash Talk do dia hoje é o João. Preparado, João? Estamos sim, pode mandar, vamos lá. O que a Então, gente vamos lá, consegue, de piada, mas vamos lá. Eu o tenho que a gente certeza que consegue você falar. foi. Questão de número 45, qualidade na prática mediúnica, abrindo o programa de hoje, Seara dos Médiuns. João, na vida moderna, nem sempre é possível arranjar-se tempo para uma preparação mental cuidadosa. Nesse caso, o que se pode fazer? Olha, eu sei que é difícil, né? Porque muitas pessoas, muitos médiuns que que eu conhecia em outras casas que eu trabalhei, eles vinham do trabalho direto para a sala, né? Direto para a sala. Nós temos também no nosso centro casos desse tipo, né? Que o médium vem, às vezes já vem direto do trabalho, né? O que recomenda? Recomenda alguns minutos, não precisa muito não. Alguns minutos, né, de silêncio mental e oração sincera. Oração, aquela oração que vem mesmo dentro do coração. Disciplinar os seus pensamentos, né, para se afa afastar aquela inquietação do dia a dia, se abster de tudo e aquietar os pensamentos, né, elevar o pensamento a Deus, né, e cultivar o desejo de servir. Não, eu vim aqui para servir a Jesus, para servir aos meus irmãos, né. Então, você vai se harmonizar. Não existe, né, empecilho, porque se fosse assim, na vida moderna, as pessoas não têm tempo, né, de ficar em casa e ficar naquela harmonização, mas se ficar alguns minutos já é suficiente, né. Basta você harmonizar seus pensamentos, é só isso, né. Conseguir separar os problemas do dia a dia com os problemas com aquilo que vai acontecer dentro da sala mediúnica. Tem mais uma pergunta, não tem? Do Flash Talk, não. Flash Talk é só essa. É, tá bom. Por enquanto, daqui a pouco eu vou trazer mais algumas perguntas para você. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos começar o texto? Vamos chamar a Silvia para ler a primeira parte do texto para a gente, que aí a gente já começa, então, com as dúvidas e as perguntas do dia. Silvia, o espaço é todo seu. Capítulo 64, Livre-Arbítrio
e obsessão. Reunião pública de 2 de setembro de 1960. Questão 254, parágrafo 2º. No tratamento da obsessão, frequentes vezes, entre os ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que se Jesus respeitou as resoluções de quantos lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Ed? Muito bom, muito obrigada, Silvia. E começando então as perguntas do dia, vamos começar com você, Ale, que o João abriu o programa para a gente com Flash Talk. Nada mais justo que você agora vir com a primeira pergunta, ok? Preparada? Vamos lá. Então vamos. Ale, como conciliar o respeito ao livre-arbítrio com o auxílio dado aos espíritos obsessores? É compreendermos que ninguém se transforma à força. E não precisa nem ser obsessor. Se eu não quiser mudar, ninguém vai me mudar. Não adianta o outro esforçar. Só vai acontecer mudança quando eu aceitar, quando eu compreender essa necessidade. Então, falando dos espíritos obsessores, que é a sua pergunta, eles podem ser esclarecidos, convidados ao bem, mas a transformação, se eles não quiserem, não tem como. Como nós sempre conversamos nos programas, o espírito obsessor, ele se liga à pessoa por afinidade, seja por ressentimento, por ignorância, algum elo que vai ter essa ligação. Então, no trabalho de auxílio espiritual, especialmente lá nas reuniões mediúnicas, não vai buscar impor mudança nenhuma e vai oferecer o esclarecimento, uma compreensão, um amparo, uma escuta ativa, um amparo moral. Os benfeitores e os trabalhadores encarnados vai conversar, vai dialogar com esse espírito, mas nada de imposição. Vai mostrar as consequências dos atos, vai apontar o caminho para a renovação. O livre-arbítrio ele é totalmente respeitado, porque o espírito é livre, ele continua sendo livre, ele vai aceitar ou não aquele auxílio, mas ele está tendo uma oportunidade do esclarecimento, dele perceber o caminho, porque às vezes ele está tão ligado naquele loop que ele não percebe o caminho, não percebe a ajuda. Mas se ele vai aceitar ou não, é uma escolha dele, é o livre-arbítrio. Não é porque passou para o lado de lá que ele perdeu esse livre-arbítrio, não. E não é porque passou também, não tem a causa e o efeito. Então, o trabalho de desobsessão, ele não vai violentar de forma nenhuma a vontade do obsessor, mas ele vai iluminar com a consciência, vai trazer informações, vai permitir que ele próprio decida se ele vai querer interromper, se ele vai querer iniciar ali aquele processo de transformação. Então, ele é totalmente respeitado. É isso. Muito bom, bacana. A gente fala de livre-arbítrio, né? Aí, geralmente, a gente fica assim, satisfeito. Ai, que bom, né? Eu tenho a liberdade de escolha, mas o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes, porque através dele você será sempre responsabilizado pelos seus atos, né? João, você gostaria de complementar a fala da Lê? Não, a lei colocou muito bem, né? O respeito ao livre-arbítrio, né? Eu sempre falo que, só para complementar, que se você não respeitar o livre-arbítrio do obsessor, do espírito, né? E você impor a mudança, né? Ele aceita. Ele aceita, vai embora e fala, nossa, esse pessoal aí fala demais, né? Fala demais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou obsediar esse esclarecedor ali que estiver dormindo, eu vou pegar ele e vou levar ele lá para baixo, né?
Não, aí não é bem assim, né, gente? Mas essa é a verdade, o espírito não tem como você forçar. Porque o espírito somos nós desencarnados. Ora, se a gente está encontra alguém, né? E alguém começa a falar, você fala: "Ah, tá, espera aí que eu tô atrasado". "Ah, não, não, tá, tudo bem", pega e vai embora. O pessoal: "Ah, nossa, esse mulher fala demais, não aguento", né? O espírito vai fazer a mesma coisa, porque ele está só sem o corpo, né? Então não adianta você tentar impor mudança ao obsessor, né? Por isso que a gente hoje trata a reunião como reunião de esclarecimento, por aquilo que a Alessandra falou, vai esclarecer o espírito, né? Agora, nem todos que recebem esclarecimento querem ser esclarecidos e aceitam esse esclarecimento como correto. Tem gente que tem já a ideia formada, a posição formada, não adianta você falar que ele não muda de ideia, né? Se fosse só conversa, se resolvesse, nós não tínhamos as guerras que estamos tendo hoje. Pegava aquele líder religioso do Irã e explicava para ele, né? E convencia ele a mudar a forma de ver as coisas. Aí não muda, porque ele tem já a ideia pronta. A hora que ele desencarnar, ele vai obsidiar alguém e tem a ideia pronta, você não vai mudar. Cada um tem seu tempo, né? Tem tempo de colher, tempo de plantar, né? Você faz a plantação no esclarecimento, aí ele colhe quando for o tempo dele. É isso. Verdade, né? A gente só não pode deixar de sempre semear. Como dizia minha mãe Zeferina, teve uma época da minha vida que dei muito trabalho. E aí minha mãe foi na reunião conversar com a mãe Zeferina, na reunião mediúnica, e a mãe Zeferina falava assim: minha filha, semeia, semeia, semeia. É, Semeia, semeia, semeia. Aí, agora que eu criei juízo, ela virou para mim outro dia e falou assim: graças a Deus que eu segui o que a mãe Zeferina falou. Cada um tem seu tempo, semeia, semeia, semeia. A gente só não pode parar. você joga a sementinha, né? Você joga a semente, mas nem sempre essa semente, né? Só naqueles vídeos acelerados que você joga a semente, ela já brota, né? Você vai jogar agora, ela vai brotar depois, vai aguando, né? Nas outras reuniões você agua mais um pouquinho, o seu espírito voltar, né? Até essa semente frutificar, né? Frutificar, né? Trazer os frutos. É isso. Muito bom, obrigada. E vamos para a segunda parte do texto, então? Muito sensível. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes, e qualquer doente guarda sua independência, até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo. Para entender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém malsinará ao médico que administre opiáceos ao enfermo, desesperado, que lhe tente rasgar as próprias vísceras, ou que isole na câmara gradeada de um sanatório o louco suscetível de descer as últimas raias da inconsequência. Et Muito obrigada. Vamos então para a segunda pergunta, começando com você, João. Depois eu dou espaço para ela complementar para a gente, se assim ela desejar. João, por que o texto compara o tratamento da obsessão ao tratamento médico? Antes eu vou responder, né? Mas se vocês não concordarem, a Et e a Alessandra falaram: ó, Minério, eu não concordo. Tá certo? Porque
esse é um assunto, né, que a gente discutiu ontem, acho que foi ontem, anteontem, foi ontem, né. Porque, ó, como na medicina você tem uma anamnese, você tem um diagnóstico da enfermidade, para aplicação terapêutica adequada. E você vai acompanhar a progressão da recuperação. O médico tem que fazer um histórico, né. E o texto, ele nos remete que é similar na nossa no tratamento desobsessivo. Então no tratamento desobsessivo, né, eh, a Silvia também está ouvindo, né, Silvia? No tratamento desobsessivo, a equipe espiritual e a equipe material, física, os homens, as mulheres, os médicos que estão lá, eles precisam ver a situação moral do obsidiado. Então, há uma necessidade deles conhecerem os antecedentes. Quando foi que começou esse processo obsessivo? Por que começou? O que o paciente está sentindo? Né? Para a equipe dos médiuns poder trabalhar. É uma anamnese que vem na ficha. Agora, se a ficha de tratamento desobsessivo chegar na sala de desobsessão, né, escrito assim, um exemplo, né, o paciente precisa de reharmonização. Reharmonização, fluídica. Se acontecer isso, não é um problema de sala de desobsessão. Isso aí vai ser resolvido na fluidoterapia, no passe, né. Eu não vou encaminhar nem para reiki, nem para outras, porque são terapias não espíritas. E aqui dentro do nosso programa, é um programa espírita, então nós temos que tratar somente, né, das questões kardecianas, espíritas kardecianas. Então, se a ficha ela vem só com problema de reharmonização, né, dos seus chakras, do seu centro de força, não é problema de desobsessão. Como que a equipe espiritual e a equipe dos médios vai trabalhar essa ficha? Porque ela analisa todo antecedente do obsediado, né, para ela ter um norte. Agora se a ficha vem em branco: "Ah, mas por que que ele está na sala de desobsessão?" É porque foi encaminhado, né. Então, precisa que todo o encaminhamento para a sala de desobsessão, ele tem que ter ali na ficha critérios objetivos, entendeu? Porque se tiver no meu entender, né, se tiver critério subjetivo, fica a cargo da subjetividade da pessoa que colocou no tratamento desobsessivo, né. Então você vai ficar se a pessoa está um dia com um humor diferente, ela tem, posições diferentes, então tem que ser critérios objetivos. Ah, o fulano não dorme à noite, o fulano vê espírito, o fulano ouve, né, o fulano sente a presença, né, do pai que morreu, né, sente o cheiro no quarto. Então, são fatores objetivos que levam a uma situação num processo obsessivo, né. Ele tem uma idade muito avançada, né,
ele quer casar com uma mocinha de 18 anos, então ele está fascinado, né. Então, você vê que tem um processo objetivo. Agora quando é subjetivo: "Ah, por que veio? Porque eu achei que era", aí fica difícil. Esse é o meu ponto de vista. E eu gostaria que, se eu tivesse errado, a Alessandra e a Ete, que têm conhecimentos profundos a respeito, né, pelo menos já estamos em 64 capítulos, né, de tratando de desobsessão, e no outro livro mais 35, né, tratando de obsessão e desobsessão, já tem um cabedal de conhecimento. Então fica aí para vocês, né, ou validarem, né, ou falar: "Não, Minelli, não é bem assim". Essa é a minha colocação. Muito bom, muito obrigada. Eu, particularmente, eu não vejo muita diferença nesse processo entre a medicina e o trabalho de desobsessão, porque é um tratamento, né? A gente não usa ali os medicamentos, digamos assim, composição física, mas é um tratamento, e esse tratamento ele realmente sempre precisa de um histórico para estar dando um norte, né? Até para a gente saber o que aconteceu antes, para que a gente possa pegar ali o fio da meada de onde parou para dar andamento. Esse é, assim, não sei, né, o meu ponto de vista também, mas deixo a par para vocês, que são os comentaristas. Vou, inclusive, abrir espaço para você, Alex, se você quiser complementar a fala do João. Com certeza, porque por isso tem os médicos especialistas, né? Você vai a um especialista quando você faz uma anamnese e começa a descobrir, a pesquisar o caminho, e é através dessa anamnese, que aí você vai dizendo o que você está sentindo, o que está acontecendo, e vai encaminhando para aquele especialista. Você vai no geral só para dar aquela primeira entrada. E depois você vai sendo encaminhada para o especialista. Então, sim, faz todo sentido, eu concordo com a fala, sim. E já aproveitando a fala e respondendo a pergunta, o nosso corpo, ele adoece, a nossa mente também. A nossa mente, os nossos sentimentos, ele também entra em desequilíbrio. E quando ele associa os dois processos, tanto o do material com o espiritual, como o Minelli disse, um anda junto com o outro. Primeiro foi lá em cima, aqui é a cópia é lá de cima. Então, tudo que já foi descoberto aqui, lá já foi descoberto há muito tempo. Então, eles têm que andar juntos, juntinho, juntinho, juntinho. E exige, quando nós estamos com o corpo doente, você procura um médico terreno. Então, quando a sua mente, os seus sentimentos estão em desequilíbrio, nós vamos procurar já um centro espírita, vamos procurar essas alternativas, que aí vai tomar a fluidoterapia, ou evangelioterapia, se for necessário, nós vamos ser encaminhados ou encaminhar para a sala de desobsessão, conforme o seu detalhamento do que você está sentindo, com certeza. E essa cura, ela não é imediata, como também falamos aqui, como a Minéria disse, nós estamos a 64 programas e 35 lá no outro programa, que muitos já assistem os dois. Estamos falando o tempo todo, essa cura ela não é imediata. Essa cura ela depende de vários fatores. E o principal fator é você, que foi procurar. O médico, ele não vai curar ninguém que não aceita o tratamento. Ele vai lá, ele vai passar o medicamento para você tomar no horário certo. Você vai comprar se você quiser, você vai tomar se você quiser, e você vai tomar no horário se você quiser. Então, nós somos Vai respeitar o livre-arbítrio. o que foi já perguntado na outra e já vem respondendo também. O seu livre-arbítrio é respeitado o tempo inteiro. Então, a comparação mesmo com a medicina terrena e as profissionais é isso mesmo. O livre-arbítrio é respeitado de todo jeito e nós temos que procurar, porque lá também segue uma forma de vai para o médico, vai para o especialista, você é encaminhado, como eu já disse aí, para as áreas, e você faz se você quiser. É isso. Muito bom, muito obrigada, muito bem colocado.
E hoje, e agora, aliás, a gente vai para a última parte do texto, o último slide, abrindo espaço mais uma vez para a Silvia. Com você, Silvia. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixe o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento que lhe serve ao caminho como inevitável medicação. Dinamiza o conhecimento quanto julgues preciso, em cada processo de reajuste, mas aplica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna qualquer serviço à estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Só corre obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Ed. Obrigada, Silvia. Muito bonito esse final, né? Paciência e paciência. É o que falta hoje para todos nós, né? Nossa sociedade está à flor da pele o tempo todo. Então, vamos voltar aqui com a Lê mais uma vez, levantando mais uma pergunta. A Lê, pergunta de número 3. Por que a irritação ou a aspereza prejudicam o trabalho de esclarecimento espiritual? Como o texto diz, né? A paciência é a chave de tudo, nos dois lados. Mas se nós estamos falando das atividades de desobsessão, esse espírito que vai comunicar, ele geralmente, né? Ele já vem com muito sofrimento, com muita revolta, ou com muita culpa, ou então muito ignorante, espiritualmente, que eu estou dizendo. Se aqui qualquer trabalhador daquela sala, nós sempre falamos que é por pensamento. A energia que é expandida. Então, ele já vai sentir antes. Se tem algum trabalhador que está com irritação, com falta de paciência, como disse o texto, ou com aspereza, já vai criar um campo vibratório de desconforto. Porque já vai ser um confronto, já não vai ser um campo de auxílio. Aí, ao invés de se sentir acolhido, compreendido, que é essa a nossa função, lá dentro de uma sala mediúnica, o espírito, ele já vai ficar fechado, ele já vai agir com rebeldia, porque muitas vezes ele nem quer estar ali, ou ele nem sabe por que ele foi parar ali. Então, vai intensificar essa perturbação dele. Então, além disso também, tem a irritação, ela demonstra uma falta de domínio próprio, porque você não consegue nem se dominar, então vai enfraquecer a sua autoridade moral. Porque o verdadeiro esclarecimento, nós lá não falamos que não vai ser imposto? Não vai ser pela força da palavra, mas é pela força moral. Como se você não tem a paciência, a tranquilidade de conversar com o irmão que você se propôs a ajudar? Então, nem condiz você estar naquela sala, nem condiz. Porque lá é paciência, é caridade, é por amor. Nós vamos tocar a consciência daquele espírito que está esperando há décadas, há séculos, uma oportunidade que ele nem sabe que ele está tendo ou que ele nem queria, mas ele está tendo uma oportunidade. Então, é fundamental. Outro ponto importante, né, é o aspecto vibratório, que eu até comecei a falar, essa aspereza, essas ondas mentais de desequilíbrio, ela vai afetar todo o processo. Aí vai dificultar ainda mais os benfeitores para poder alcançar e manter a harmonia. Às vezes, tem alguns espíritos que estão bem raivosos. Esse momento
que vou dar o exemplo do esclarecedor de todos, porque ele, você está ouvindo, quem está em vibração, está emanando. Vibração, energia, pensamentos. Se você não intensificar a sua energia de amor, de compreensão, ele pode perder a oportunidade todinha. E como o Minério disse aí, você acaba voltando com um amiguinho aí para casa. Acaba voltando com algum amiguinho. Então, o objetivo do esclarecimento é bondade, é respeito, é tranquilidade, é uma compreensão, é amor. Não você, se você está perdendo a paciência, dá uma pausa. Dá uma pausa e vai para outro campo. Tem tanto trabalho, porque lá o que nós precisamos e eles precisam é do amor, do carinho, da compreensão, da escuta ativa e da escuta respeitosa. É isso. E assim a gente consegue perceber que é um trabalho de aprendizado mútuo, né? Porque olha o quanto a gente precisa se policiar, se prontificar, se equilibrar para estar presente Até ali. porque se está te incomodando tanto, você tem até que pensar, né? Tem outro ponto, né? Você tem até que pensar, por que está incomodando tanto em mim? Aí você Né? começa a trabalhar isso em você. É um pontinho ali, ó, de alerta. É verdade. João, você deseja complementar a fala da Alê? Olha, eu só vou fazer uma observação, né? Mas não é na fala da lei, não. Eu vou falar assim, a pergunta é porque a irritação e a aspereza prejudica o trabalho do esclarecimento espiritual. O trabalho de esclarecimento é um atendimento fraterno, não é? Você vai atender fraternalmente o espírito, um atendimento fraterno. Agora você está com um problema em casa, né? No trabalho, na vida. Aí você vai lá no centro espírita no atendimento fraterno. A moça do atendimento fraterno te trata com irritação e aspereza, né? Resolve. Eu pergunto, fazendo a pergunta, resolve? Não, não vai resolver. Então, eu estou falando do encarnado. O encarnado, ele está com um problema, né? Briga em casa, o marido agride a esposa, não tem dinheiro para comprar gás, e mil problemas. O filho está mexendo com droga. Ah, eu vou lá no atendimento fraterno, que senão minha vida vai, né? Daí vai, chega lá no atendimento fraterno. O que é que você quer aqui? O que é que você está fazendo aqui? Não, é que meu marido. Você tem que respeitar seu marido, né? Ô, gente, peraí. Peraí. O atendimento das pessoas encarnadas é igual ao atendimento desencarnado. Tem que ser ainda mais amável com o desencarnado, porque ele está com um problema há muito mais tempo que o encarnado. O encarnado está com um problema desde que casou, por exemplo, há 6 anos, né? E o desencarnado está há 550 anos, né? Desde quando trouxeram ele da África para cá. Então, tem que ter a irritação e a aspereza não fecha, né? Não fecha, não faz parte, não é? É isso. Muito bom. E vou continuar com o João para a gente trazer a nossa última pergunta do dia, que é uma pergunta que traz aí todo o assunto abordado, que é para dar uma conclusão básica, né? Um fechamento. João, qual é o objetivo principal do esclarecimento durante o tratamento da obsessão? A gente já respondeu, né? Durante a nossa conversa, a gente já respondeu. O objetivo do esclarecimento, né? É encaminhar o espírito no bom caminho. Porque ele está agindo errado. Todos nós sabemos que ele está agindo errado. Agora, ele acredita, dentro da sua cabeça, que ele está agindo certo. Então, nós temos que esclarecê-lo para colocar no bom caminho, no caminho das leis de Deus, né? E promover a reconciliação. Porque o processo, se for um processo obsessivo de vingança, né, promover a reconciliação, mas nem sempre é um processo
obsessivo de vingança. Pode ser um processo de drogas, né? De vícios, né? Um processo de amor, de posse, né? Então, uma mãe que desencarna e deixa um filho de 3 anos, de 5 anos, ou adolescente, e ela fica tão preocupada com esse filho que ela não sai de lado do filho, né? É um espírito mau? Não é. É um bom espírito, né? Só que está equivocada no seu proceder. Ela tem que ser esclarecida. Olha, acontece assim, assim, assim. Você já está em outro plano, você tem que seguir seu caminho e deixar o seu filho, tem que passar por isso, sua filha tem que passar por isso. Não tem como, vocês estão em planos diferentes. Explicar, a pessoa entender e seguir o caminho dela. Essa é a função, né? O objetivo principal do esclarecimento. É colocar o espírito ciente daquilo que ele está fazendo. Ele pode continuar fazendo? Pode. Né? Mas daí ele sabe que ele está fazendo errado, porque a gente faz muita coisa sabendo que está errado. Ele vai fazer, continuar fazendo, sabendo que está errado. Mas pelo menos ele tem consciência, né? Porque até então, quando ele chega na sala mediúnica, ele não tem consciência, ele acha que ele está agindo certo. Tanto é que ele chega discutindo, brabo, né? Depois se vai explicando, olha, não é assim, a vida não é assim, né? Você já desencarnou, ele está encarnado, são em planos diferentes, e vai explicando e vai esclarecendo essa função. Aí não seria bem a reconciliação, seria a separação do obsessor, né? Vamos dizer, do parasita, do hospedeiro, se separar. Né? Essa é a função primordial do tratamento desobsessivo. É isso aí. Mesmo. E quando o espírito já está ciente do que ele está fazendo, do que o que ele faz é errado, entra o livre-arbítrio, né? Dentro da obsessão, que é o tema do capítulo 64 que nós estamos estudando. E aí sim ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. Alê, você gostaria de fazer alguma colocação nessa questão? Né, ele já colocou muito bem, né? O principal objetivo, aí vem os outros, que vai complementar. Que tudo que ele falou, nossa, tudo. Mas ele vai compreender as leis divinas. A lei de causa e efeito, muitas vezes ele tem que ser levado a entender essa lei de causa e efeito, essa necessidade do perdão, o porquê que ele tem que libertar desse hospedeiro que é tão difícil, né? Que é o obsediado. Que uma das pessoas que mais vai ser ajudada é ele, que está há mais tempo sofrendo. Então, vai estimular uma renovação moral, que vai aceitar, se ele quiser, se for da vontade dele, do livre-arbítrio, aceitar a ajuda dos benfeitores, interromper, iluminar a consciência dele. É isso. Muito bom, muito bem colocado. E a gente aprende muito, né, com esse processo. Mas queria também fazer uma colocação que é muito importante ser esclarecido quem está sendo obsediado também, tá? Porque não adianta, como nós já falamos aqui várias vezes, João adora falar isso e ele tem toda a razão. Não adianta eu tirar o obsessor se o obsediado não se transforma. Talvez venham até muito pior, né, do que aquele primeiro que foi embora. E aí só Jesus na causa para ajudar mesmo. Isso que eu ia fazer essa observação, você fez, né? Porque eu acho que mais de 90% dos obsidiados, né? Eles esperam um milagre. Eles vão nas casas espíritas e esperam um milagre. Saiu de lá resolvido.
Não é assim. Então, para nós, trabalhadores do processo obsessivo, é muito mais fácil a gente esclarecer o desencarnado do que esclarecer o encarnado. Porque o encarnado não quer ser esclarecido. Ele quer que o problema dele seja resolvido. E ele continuar do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, seguindo a mesma vida de sempre, né? Ele só quer se livrar daquele problema. E o desencarnado não. Então é mais fácil a gente trabalhar o desencarnado. Como ele disse, eu concordo. Muito mais fácil esclarecer os desencarnados do que os encarnados. E assim a gente encerra o programa de hoje, capítulo 64, Livre-Arbítrio e Obsessão. Muito esclarecedor, muito importante, principalmente para quem trabalha nessa área de desobsessão e de esclarecimento também, né? Na próxima semana, nós estudaremos o capítulo 65, Obrigação Primeiramente. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que nos ajudam a fazer a mágica do programa acontecer, dos participantes aos bastidores. Quero agradecer a presença de vocês que nos acompanham toda semana, que deixa aí o seu like, a sua curtida, o seu carinho, que compartilha o conteúdo, que comenta e realmente estuda e pratica no seu cotidiano. Um beijo grande no seu coração, um abraço apertado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.